Oi gente, aqui é a Neia do canal Arte Decora. Sejam bem-vindos a mais uma aula de pintura em gesso. Hoje vamos aprender esse lindo anjinho, uma técnica bem fácil, rápida, com foco aqui nos olhos e efeito craquelê. Fiquem comigo até o final e não percam nenhum detalhe desse lindo passo a passo. Aqui está o anjinho sem a pintura, uma peça sem muitos detalhes, mas que no final vai ter um efeito incrível. Sempre começo lixando, eu gosto muito dessa lixa esponjinha, que ela tem uma lixinha fina dos dois lados, e ela é bem flexível, entra em todos os cantinhos da peça. Então em toda a parte lisa eu venho lixando suavemente, e onde tem relevo não precisa. Depois de lixado, eu começo a pintura. Vou começar aqui pela pele com a cor areia. Com um pincelzinho bem macio, eu venho pintando toda a parte da pele. Como ele é um anjinho nu, ele tem bastante pele para pintar, então não vai ter muitas cores. Aqui eu faço o rostinho e depois venho espalhando por toda a parte do corpo. Com a cor marrom, eu venho pintando o cabelo, sempre com pincel macio, venho espalhando a tinta. Vou usar uma demão da cor marrom. Nos cantinhos, venho com pincel zero. Com verde primavera, eu vou pintar aqui esse detalhe da faixa que está envolvida no corpinho dele. A faixa de tecido, aí venho pintando com uma cor bem clarinha, um verde bem suave, que é o primavera. Com o branco metálico, eu vou pintar agora as asas. Ele é um branco cintilante, bem bonito. Venho passando aqui sempre com um pincelzinho macio, toda a asa nessa cor. Com a cor cappuccino diluída em água e um pincelzinho chanfrado, eu pego a tinta, tiro excesso e venho agora fazendo o sombreado da pele. Então ele já está todo pintado fundo. Agora eu venho na pele com esse pincelzinho chanfrado, fazendo esse sombreado. Então eu vou encostando nos cantinhos, passo o pincel bem suave. E depois eu venho voltando e suavizando, fazendo um degradê nesse fundo. Olha lá, volto, tiro o pincel limpo, tiro excesso. E agora eu venho com o pincel limpo só tirando essas marcaçõezinhas. Não tiro toda a tinta, só venho onde está a marcação, entre a pele e o sombreado. Tá? E venho fazendo isso sobre toda a pele. O sombreado ele vai em todos os cantinhos, nas partes de baixo, sempre é uma regrinha. O que está embaixo tem que ter sombra, o que está em cima luz. Então aqui, ó, embaixo da asa, embaixo aqui dos olhos, eu passo a tinta e já limpo o pincel e venho tirando só o excesso. Bem suave, tem que ser um pincel macio. Vejam que o pincel está limpo agora, com um pouquinho de água, tiro excesso. Olha, passo de novo e venho limpando o excesso, só para ficar aquele efeito de profundidade, sombreado na pele, em cima dos olhos.
Olha, embaixo do pescocinho. Entre os dedinhos, então tudo onde tem sombra eu venho fazendo com essa cor cappuccino diluída em água. E sempre eu passo a tinta já diluída, limpo o pincel e venho tirando toda a marcação, suavizando, fazendo um degradê. Veja ali embaixo, então tudo que tem embaixo, ou nas dobrinhas do corpinho, para no final dar esse efeito de profundidade. Depois do sombreado, eu volto com a cor areia que eu usei na pele para dar esse efeito de luz, tirando algumas manchinhas, tá? Porque o sombreado sempre fica nas partes mais baixas e em cima o efeito de luz. Estou só retocando com a cor que usei na pele. Começo agora a pintura dos olhos, com um pincelzinho menor, bem macio. Eu venho pintando o fundo com a cor branca. Essa peça é boa para mostrar porque o olho dele é maior, então eu consigo explicar melhor sobre a pintura dos olhos. Faz todo o fundo na cor branca. Preenche bem. Se borrar um pouquinho para fora não tem problema, depois a gente retoca. Agora com o cappuccino novamente, eu pego ali pouquinha tinta com o pincel chanfrado, agora sem diluir, tá? E vou fazer um sombreado na parte interna do olho. Veja ali abaixo da pálpebra, eu venho com o pincel, o branco já tá seco. Então com o cappuccino eu venho fazendo esse sombreado para realçar e ainda dar mais profundidade na pintura dos olhos. Então agora com o branco do olho e o sombreado já seco, eu venho com a cor azul bem clarinha. Aqui estou usando azul hortênsia, um pincel bem fininho 00. Eu venho fazendo essa parte colorida do olho, que é um círculo. Eu faço ali um círculo que não cubra toda a parte branca do fundo. Vou fazendo aos pouquinhos, até ficar bem redondinho. Preencho bem, vou tirando o excesso. Vou pincelando suavemente, tirando todo o excesso de tinta. Aqui do outro lado eu faço igual. Vejo que eu começo uma meia lua, uma meia vírgula e vou ligando e preenchendo por dentro. Aos pouquinhos, com calma, eu vou vendo onde falta. Cuidado para não cobrir toda a parte branca do fundo. Vejam que com o mesmo pincel eu faço o círculo, o contorno e já vou preenchendo por dentro. Feito a parte clara. Aqui dei mais uns destaquezinhos, uns retoques. Agora, com o azul mais escuro e o mesmo pincel 00, eu venho fazendo esse contorno em volta da parte clara, do azul claro. Não inteiro, tá? Somente uma meia lua. Eu faço esse contorno para dar um efeito de volume, um arredondado com volume, que fique mais abaulado. Que dá essa impressão de que o olho tá saltando lá de dentro, sabe? Então, com esse azul mais escuro, eu vou contornando. Aqui eu escolhi o lado esquerdo, somente do lado esquerdo, faço essa meia lua.
Vou contornando e puxando para dentro. Nessa parte aqui, o azul claro ainda está molhado, ele não está seco. Então, ele está molhado para que eu consiga fazer essa mesclagem e dar esse efeito de degradê. Então, eu contorno e venho puxando a tinta para dentro para se misturar com a cor clara do fundo, que ainda está molhado. Então, é um trabalho que tem que ser feito com calma, tá? O olho não é difícil de fazer, ele só exige calma, fazer com calma. Se errar, apaga, faz de novo. E venha com bastante calma, fazendo, retocando, tirando o excesso aqui da tinta, espalhando. Vejam que eu passei o azul escuro, mas eu não tô cobrindo toda a cor clara. Então eu vou aos pouquinhos, eu vou limpando o pincel e volto, venho tirando o que tiver em excesso. Lá, se precisar, contorno de novo. Venho puxando novamente, fazendo esse degradê. E sempre tirando o excesso com o pincel. Eu estou realçando o contorno. Peguei um pincelzinho chanfrado, bem pequenininho, macio, para espalhar melhor ali, para não ficar marcação do pincel. É somente com o pincel 00 também dá para fazer isso. Agora com a cor sépia, eu venho fazendo a íris do olho, que é esse círculo menorzinho, como se fosse aquela bolinha preta do olho, tá? Então também, olha, a mão livre, eu venho fazendo, pincelando, preenchendo até formar um pequeno círculo. Também exige paciência, não é difícil, é só fazer com calma. Pego um pouquinho a tinta no pincel, cuidando para não cobrir toda a parte de baixo que já está pintada de azul. Com a cor branca, eu venho agora dando a luz. Faço aqui uma meia vírgula ao contrário, na parte de baixo, no azul ainda. Pouquinha tinta, pincel bem fininho. Aqui um liner 00, pincel. Vejo que eu faço uma meia lua, uma meia vírgula ao contrário. Dando esse brilhozinho na parte de baixo, tirando agora o excesso, olha. Que fica esse efeito ainda mais arredondado, com mais volume. Volto onde não realçou bem. E agora só uma pontinha na parte escura, na íris. Veja o efeito que dá o brilho, parece real. Bem simples de fazer e com um efeito maravilhoso no final. Volto aqui na parte de baixo, realçando mais ainda esse pontinho de luz. Tá? Primeiro eu fiz, espalhei, tirei excesso, agora só dando um ponto mesmo de luz. Veja o efeito que dá no olho. Agora novamente com a cor cappuccino, diluída em água, pincel liner 00, pego a tinta, tiro excesso no pratinho e venho contornando em volta ali a parte de fora do olho, na pálpebra, pegando mais embaixo, tá? Não é dentro do olho, tá? É por fora, mas quase dentro. Fazendo esse contorninho na pálpebra, fazendo como se fosse um delineado.
Com a mesma cor, venho fazendo a sobrancelha. Aqui eu fiz a mão livre, mas pode desenhar primeiro com lápis, depois vir contornando. Fixei aqui no comecinho e fui soltando a mão, formando já o arqueado da sobrancelha. Esse lado foi fácil, mas sempre quando muda de lado eu tenho dificuldade. Começo ali do final da ponta do nariz e vou. Dou uma engrossadinha. Desce, ali engrossou muito. Quando acontece isso é só limpar depois com a cor que foi usada na pele. Aqui eu dei mais uma engrossadinha para aproveitar que engrossou lá no final. Agora com a cor pele, veja, vem só dando uma afinadinha ali onde eu achei que ficou muito grosso. Pra suavizar, tá? Que se fizer uma sobrancelha muito grossa ou muito escura, fica com aquele ar pesado, com um semblante bem sério, pesado. Então eu sempre uso essa cor mais clara e mais fininha. Só retocando ali com a cor areia. Lembrando que no gesso tudo tem conserto, tá? Se errou, passa a cor de fundo, que aqui no caso é a areia. Faz de novo, não tem problema, é assim que a gente aprende. Veja como o olho tá bem simples da pintura, mas dá um efeito tão realista. Aqui do outro lado também peguei um pouquinho de areia e venho acertando, desenhando aqui o contorninho da sobrancelha, para ficar um efeito bem suave, bem agradável de se ver. Aqui na pálpebra também eu venho com a cor areia, ela tá sombreada, então para realçar essas partes mais altas, eu volto só com a cor mais clara, mas o fundo ainda fica sombreado. Aqui dentro da parte de baixo eu fiz um contorninho com a cor cappuccino, dando mais profundidade ainda. Realcei ali o delineado dos cílios. Com a cor areia e vermelho eu faço essa misturinha para fazer aqui a pintura da boca. Com pincel fininho, somente contornando a parte dos lábios. Eu sempre misturo a cor que usei na pele com o vermelho para ficar mais natural, mais cor de pele mesmo, cor de boca. Aqui eu contorno, seguindo o desenho da boca, preencho, tiro o excesso, faço de novo onde precisa e assim vai pintando a boquinha. Na parte de dentro deixei um pouquinho mais escuro, com um pouquinho mais de vermelho e por fora mais clarinho. Agora com a mesma cor que eu usei na boca, eu tiro o excesso no papel toalha com um pincel um pouquinho maior. E venho fazendo aqui a parte da bochecha. Eu quero esse rosado natural na pele, então eu passo a cor e venho já tirando. Coloco a cor, limpo o pincel na água e no paninho e venho suavizando antes que seque. Então eu faço esse processo várias vezes até chegar ao tom que eu quero, para ficar uma bochecha num rosado bem natural. Veja que eu coloco, voltei com a cor areia um pouquinho e vou fazendo, tá? Até ficar bem natural. Ó, na testa, no nariz, no queixinho. Vejam que forte que ficou. Venho com a cor areia por cima e já vou suavizando.
Agora no restinho do corpo a mesma coisa, tá? Essas partes mais altas eu dou esse efeito avermelhadinho, rosado da pele. Coloco a tinta, venho com areia suavizando, ou limpo o pincel na água, venho suavizando. Quando fica bem forte, eu sempre coloco a areia por cima de novo, antes que a tinta seque. Tá? Sempre pincel macio para não marcar. Então, olha só, a parte de fundo está na cor da pele areia. Fiz um rosado com areia e vermelho. Encosto o pincel nas partes que eu quero que fique rosada e já venho suavizando com a cor areia. Antes que seque, vai dando esse efeito. Vejam como ficou. Parece uma pele real, gente, natural. Uma peça de gesso com pouquíssimas cores. Vejam o efeito que ficou. Resolvi fazer um efeito de craquelê nessa peça, que é um kit craquelador que vem com o verniz base 1 e o verniz craquelador, que é o passo 2. O verniz base 1, ele é mais transparente, um pouquinho mais líquido. Coloco ele aqui num copinho de plástico. Vou usar um pincel bem macio e vou envernizar normalmente, como se estivesse passando verniz normal na peça. Aqui eu vou passar uma demão só, porque eu quero um craquelado mais miudinho, menorzinho. Então eu passo o produto e estico bem, tiro todo o excesso, tá? Quando é uma peça maior, eu passo uma camada mais grossa e passo 2 demãos. Aqui eu quero só um craquelado bem miudinho, que é aquele efeito de quebradinho. Então aqui já está com o primeiro passo seco, que é o verniz base. Já venho agora com o passo 2, que é essa parte desse verniz que vai craquelar a peça. Que vai ficar aquele efeito quebradinho, de envelhecido, de uma peça bem antiga. Agora ele é mais espesso um pouquinho, mais branquinho, não é tão transparente. E venho passando de novo, como se fosse o verniz. Tá? Venho passando e espalhando bem, como ele é uma peça que escorre, então eu passo bastante, mas eu tiro bastante o excesso também, para não ficar escorrido depois. Sempre com um pincelzinho macio para não marcar, tá? O gesso é bem lisinho, então ele marca bastante a cerda do pincel, então procure sempre um pincelzinho bem macio para fazer isso. Então aqui eu venho repetindo o processo, agora com o passo 2, que é o verniz craquelador. Depois de feito isso, deixo secar, e quando ele seca, que ele vai quebrando sozinho. Essa é uma técnica bem antiga já, mas que eu ainda gosto muito de usar em algumas peças, tá? Esse craquelador, ele é incolor. Existe também craquelê colorido, mas eu gosto mais de usar aqui nessa parte o incolor. Quando seca, ele quebra naturalmente. Agora com a pasta dourada, que pode ser da Acrylex ou Corfix, eu venho passando sobre a peça para dar esse efeito, para aparecer os quebradinhos, tá? Porque ele é um craquelê incolor. Quando ele seca, ele quebra sozinho, naturalmente. Então essa pasta é para realçar e aparecer bem o efeito do craquelado. Aqui eu vou usar da Corfix, que eu gosto que ela tem um pigmento mais forte, mas a da Acrylex também dá muito certo. Passo com pincel macio. Eu venho passando aqui por partes, né, em toda a peça, cuidando para que a cera entre bem nos veinhos quebrados. Vejam que eu venho por partes, passando com o pincel sobre toda a peça. Parece até que fica borrado, que perdeu a pintura, mas não. Venho em todos os cantinhos. Agora com o paninho de malha eu venho limpando. Daí a cera vai ficar somente dentro do quebradinho, que é o craquelê. Os veinhos quebrados, que vai realçar mais ainda com essa cera dourada, tá? Venho passando por toda a peça. E antes que seque, já venho com o paninho limpando. Aqui também, no cabelinho, nas asas, eu venho passando a cera, porque eu craquelei a peça inteira. E aqui está prontinho, uma peça muito linda, delicada, com esse efeito de craquelê, que já deu também o efeito envelhecido.
Eu achei muito fofo, muito lindo essa carinha dele. Olha os olhos, como realçou a pele. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o seu like e de se inscrever. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.